Legal. Entre agora. Deixa eu só reconfigurar aqui, só um minutinho, deixa eu só ver se tá funcionando. Acho que tá tudo ok. Certo. Bom, vamos lá. Então, some-se a isso tudo que eu já falei acerca da ansiedade, que é uma preocupação da preocupação, é uma generalização da preocupação, mas a ansiedade ela tem uma química própria dela, diferente da preocupação, mais intensa que a preocupação, mas ela não é natural, ou seja, é uma coisa que eu posso remontar, eu posso trabalhar. Some-se a isso a ideia que a gente teve, historicamente, né, da ciência. A ciência assumiu o posto de guardiã de toda a verdade. E a ciência trabalha com a ideia de você conhecer e prever, e, sobretudo, controlar. Agora, quando você não consegue prever o que vai acontecer, quando você não consegue controlar o que vai acontecer, você não está habituado a isso, que nós somos habituados, nós fomos doutrinados a pensar cientificamente, a prever tudo e a controlar tudo. E tem certas coisas que não é possível você prever, não é possível você controlar. E assim, é assim que a vida funciona. Eu lembro de um mentorado que eu tinha, que a gente estava fazendo um trabalho de longo prazo, né? E um belo dia ele estava aflito e ansioso. Ele tinha se separado, estava namorando com uma menina muito mais nova do que ele, e naquele dia ele estava absolutamente ansioso. Eu percebi isso e falei, cara, o que está acontecendo? Ele falou, não, é que eu estou preocupado aqui com a minha namorada. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, não, é que a gente brigou e ela saiu sem falar nada. Eu falei, mas qual é a sua preocupação? Ele falou, não, estou preocupado que ela vai sair com outra pessoa e vai me trair. Eu falei, tá, então vamos fazer o seguinte, ela está com outra pessoa agora, e sim, ela está te traindo. Aí ele olhou assim, falei, então, fudeu. Ela tá com uma outra pessoa agora, tá na cama, tá te traindo. Aí ele chegou e falou, bom, o que eu posso fazer com isso? Nada. Pô, então continua, vamos continuar aqui, eu vou prestar atenção em você. Porque eu não posso fazer nada com referência a isso. Não dá, não tem nada que eu possa fazer. Então, simplesmente eliminou o problema. E no final das contas, não, ela não tinha saído com ninguém, não, ela não tinha traído, ele estava ocupado com aquilo e impedindo, sem conseguir resolver um problema, ele estava construindo um outro. Então, a ansiedade vem da nossa falta de hábito de lidar com a imprevisibilidade, de lidar com aquilo que eu não consigo prever, com aquilo que eu não consigo controlar. Mas a maior parte das coisas da vida a gente não consegue prever. A maior parte das coisas da vida a gente não consegue controlar. Então, passa por um certo jeito de eu respirar a ansiedade, tá? E falar, velho, mas é possível lidar com isso com um método, é possível ter um método para você lidar com medo, você tem um método para lidar com a ansiedade, existe um método para lidar com a preocupação, existe um método para lidar com a tristeza, existe um método para lidar com estas emoções que nos afligem. Mas ninguém te ensinou isso ainda. Tá? Então, não é uma coisa simples, não é uma coisa usual, a gente não teve uma educação emocional. Então, esse é um dos serviços que eu mais presto, inclusive, né? Aliás, eu vou, na sexta-feira que vem, eu vou dar uma palestra numa empresa, fruto de um convite da própria Cruzeiro do Sul, sobre inteligência emocional. Né? Por quê? Porque é um problema e as pessoas não sabem lidar com as emoções. A própria psicologia patina porque ela não tem muitas ferramentas para lidar com emoções, e eu já listei 8 erros do conceito de inteligência emocional. Tem muito erro no conceito de inteligência emocional, por isso que eles não conseguem lidar com as emoções. Então, esse é um ponto focal muito importante para que as pessoas consigam ter uma educação emocional. Isso é importante para a carreira, inclusive.
Perfeito, professor. Ô, Vitor, você tem alguma pergunta? Acho que você tinha levantado a mão antes. Ah, Aí eu claro. posso... Manda aí, manda bala. Eu vou trazer algumas indagações aqui que eu acho muito importante. Muito obrigado, professor, primeiro pelo elogio. O nosso projeto foi focado também nesse conceito. Foi um conceito do Taleb de antifragilidade, que a gente pensou principalmente individualmente nós conseguimos galgar coisas, mas coletivamente nós conseguimos não só a gente como projeto pessoal, mas também levar com que nossos colegas tenham também mais chances de crescer. E a gente crescendo, eles também crescem, e eles crescendo, nós crescemos também. É muito importante. Eu sempre tive esse pensamento mais coletivo e foi algo que eu carreguei muito por fruto da filosofia. E uma pergunta que eu vou fazer é uma pergunta um pouco mais técnica, mas eu vou trazer primeiro a indagação que eu gosto muito do Marx falando de Feuerbach, que é que os filósofos passaram muito tempo tentando interpretar o mundo e está na hora de mudá-lo. E eu misturo isso com os analistas de dados. Eu falo, os analistas de dados estão muito preocupados em coletar dados e não interpretá-los. Qual é o papel do economista e as ferramentas principais para chegarmos nessa formação desse pensamento, para poder mudar essas ferramentas e interpretar os dados que nós estamos gerando? Bom, eu acho que na economia a gente vai adquirir ferramentas para entender um campo da vida, um campo da realidade que mais interfere no nosso dia a dia, tá? Porque possivelmente se você não tiver que ganhar dinheiro e coisas do tipo, capaz de você ficar dormindo até um pouquinho mais tarde, capaz de você dedicar menos tempo. Então, o dinheiro muitas vezes nos move, e esse é um dos benefícios que essa necessidade do dinheiro nos coloca. Até porque, eu costumo comentar muito, né? A gente não está com a vida ganha, a gente precisa ganhar a vida. Se você vai, por exemplo, para uma Finlândia, onde os jovens estão com a vida ganha, na Holanda, onde os jovens estão meio que a vida ganha, se o cara estudar, se ele não estudar, se ele trabalhar, se ele não trabalhar, ele tem o que comer, ele tem a diversão, ele tem a droga, ele tem tudo que ele quer, ele tem lá. Por isso que tem um alto índice de suicídio, porque, num certo sentido, a vida perde um sentido, né? No fundo, a palavra sentido não é apropriadamente colocada aqui, é muito mais um significado, mas a partir disso, né, isso acaba esvaziando um pouco a vida. Agora, é claro que com essas ferramentas do tipo, puxa, né, e a história do pensamento econômico nos dá um pouco isso, cara, você vai ver, por exemplo, né, a ideia que Malthus tinha, a ideia que o Ricardo tinha, cara, muitas dessas coisas já foram ultrapassadas. Então, isso vai me permitir olhar para os nossos dias atuais e me concentrar, falar, cara, o que de fato de tudo isso aqui, o que de fato é importante? O que de fato é relevante? Dos dados que estão sendo coletados, que vão integrar aí a inteligência artificial, de fato, o que é importante, o que é relevante? Então, eu acho que a economia te dá uma boa base, menos do que a filosofia, mas te dá uma boa base, de fato, você peneirar de todo esse bombardeio de informação que vem na tua cabeça e que às vezes te deixa ansioso, o que de fato isso é importante, né? Como tem um filósofo que ele lida com a filosofia da tecnologia, Andrew Feinberg, ele fala que o problema não está na tecnologia, está em que a gente o homem cria coisas e se deixa dominar por essas coisas. O cronograma, o calendário, o WhatsApp te comanda agora. Não é você que comanda o WhatsApp, é o WhatsApp que te comanda. Não é a rede social, você não comanda a rede social, é ela que te comanda. Então, você retomar as rédeas disso e falar, não, sou eu que mando nessa bagaça toda, e conseguir deixar seu celular de lado, e conseguir... Tá, teve notificação, mas eu estou pouco importando, não estou me importando para isso. Quando eu tiver tempo, eu lido com isso, é você que está no controle, e não a tecnologia ou as instituições que estão no seu controle. Então, de fato, assim, eu acho que é importante, que Marx, ele é
mais materialista. Então, ele acha que o que é importante é a vida material, é o trabalho, é o mundo real e o mundo concreto. Eu já não participo disso de Marx, né? Eu acho que a ideia do materialismo histórico, ele pega o erro que Hegel cometeu, né, com a dialética histórica, não tendo entendido ambos o que de fato Platão quis dizer com dialética, e acaba dando importância para aquilo que não tem importância. Então, acho que tanto a filosofia quanto a economia vão nos permitir, de fato, peneirar o que de fato é importante e o que é menos importante. Porque às vezes você aposta tanto na carreira profissional e você não vê o seu filho nascer, e você não vê o seu filho dar o seu primeiro passo, e você não está com a mãozinha dada no primeiro dia que ele está lá chegando na escola. Por quê? Porque você tem coisas mais importantes a fazer. Não tem não, cara. Não é mais importante que isso. Então, saber distinguir o que de fato é importante do que é menos importante, a filosofia e a economia têm mais ferramentas para distinguir o que é mais importante. E, sobretudo, dos dados. Aliás, falando em dados, isso é uma excelente perspectiva de carreira, né? A gente vai começar a coletar muitos dados, a gente vai começar a conectar, nosso sapato vai ser conectado, nossa porta vai ser conectada, nossa geladeira vai ser conectada, nosso fogão vai ser conectado, o semáforo vai ser conectado, e a gente vai capturar muito dado disso. E o que fazer com esses dados? Tem muita gente que não está nem aí e vai acabar coletando dado que é absolutamente irrelevante, ocupando espaço na nuvem, e vai deixar escapar uma porção de dados que são importantes. Então, saber o que é importante, eu acho que isso é uma coisa que você precisa usar com as ferramentas da filosofia e da economia. Não sei se eu cheguei a responder completamente a sua pergunta. Perfeito, professor, por essa linha mesmo. Se o Matheus quiser perguntar, logo depois eu complemento. Perfeito. Professor, eu vou ler aqui a pergunta que a Rafa mandou aqui no chat. A Rafa primeiro agradeceu pelas dicas, né, e pela oportunidade do nosso bate-papo. Ela perguntou, né, como é que ela pode fazer para lidar com a timidez, principalmente no ambiente corporativo, né, como ser menos tímida e ter mais facilidade para puxar conversas. E ela ressaltou também que a empresa dela é uma empresa mais relacional, né? Então a parte do network é muito importante. O que você pode nos falar um pouquinho mais nesse sentido? Bom, eu uso de lidar com a timidez, né, aprender a superar a timidez não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que a gente compra no Osho, né, no Oxo. É preciso de um método, é preciso de uma técnica. Mas, como uma dica quick, né, entender, tentar fazer uma balança, né, a partir de uma técnica chamada hierarquia de critérios. Entenda o seguinte: o que você ganha sendo tímida? Faça uma lista do que você ganha sendo tímida. E faça uma lista do que você poderia ganhar não sendo tímida. Aí faça uma terceira e uma quarta lista. O que você perde sendo tímida? E o que você perde não sendo tímida? E aí você vai tentar ver essas balanças, que peso elas têm. E aí, numa hierarquia de critérios, você vai falar, cara, não estou ganhando nada em ser tímida, então eu posso me atrever a ser tímida, porque qual o problema de ser tímido ou não? É o risco de eu perder alguma coisa. Será que de fato eu corro o risco de perder alguma coisa? O que é que de tão importante você pode perder e que a timidez, ser tímida, ou melhor, não ser tímida, pode colocar em risco? Qual a pior coisa que pode acontecer? E se você não for tímida, qual a melhor coisa que pode acontecer? Você conseguir fazer essa equalização dos pontos prós e contras de ser tímido, prós e contras de não ser tímido, fazer essa avaliação mais racional, já é um bom caminho. É claro que resolve o problema? Não, você vai continuar com aquele incômodo emocional que evoca a timidez, mas você não vai permitir que isso te limite. Você vai, a despeito da timidez, você vai e faz. Meu cunhado,
foi tímido a vida inteira, morreu tímido, mas ele era ator de teatro e de televisão. Então, ele era tímido, mas a timidez não o limitava. Ele fazia o que ele tinha que fazer, mesmo sendo tímido. Então, você pode, primeiro, ultrapassar, porque, assim, a coragem não é a ausência de medo, é a ação, mesmo com a presença do medo. O medo vai continuar, vai continuar. Tem jeito do medo sair? Tem. Tem jeito de tirar o medo, o sintoma desconfortável da timidez? Tem. Eliminá-lo total e completamente? Tem. Tá? Eu mesmo, né, ao longo da minha vida, eu tinha vergonha, então eu ia falar em público, eu ficava vermelho, suava em bicas, né, mas as palavras pipocavam para sair e eu superei isso. Hoje eu não tenho absolutamente nenhum resquício, nenhuma memória disso ter acontecido. Só realmente uma lembrança longínqua disso ter acontecido. Então, superar essas travas emocionais é possível. Mas se você, num primeiro momento, já falar, cara, o que eu ganho, o que eu perco com uma coisa ou com a outra, por uma hierarquia de critérios, você fala, cara, só estou perdendo com isso, então deixa eu aprender a falar em público, deixa eu aprender a fazer tal coisa, então você vai tentando encontrar estratégias para superar essas dificuldades. Mas é aquilo que eu falei para você, entrar em zona de confronto, ou seja, isso aqui é uma limitação? Legal, pontuo, preciso vencer isso aqui. E arrumar um jeito, né? Ou é PNL, ou eu lembro de ter visto uma vez um programa que era fazer uma cura de fobia por exposição, ou seja, o cara te colocava na condição de você entrar em contato com a tua fobia, fosse de aranha, fosse de gato, fosse de altura, fosse... Legal, eu vou te expor ao teu medo e vamos ver o que você faz com isso. Né? Então, é hard, né? Uma estratégia hard, mas engraçado que no programa lá, por vezes funcionou, por vezes não funcionou. Então, existem estratégias melhores para lidar com medo, com fobia, com timidez e coisas do tipo. Então, existe método para lidar com emoções. E eu conheço, domino esses métodos, não só por aplicá-los, mas por já ter superado muitos deles em mim mesmo, né? E ter guiado muitas pessoas para superar isso também. Perfeito, professor. Acho que é muito importante nós sempre ligarmos e levar em consideração a parte também, não só de desenvolvimento de características técnicas, mas também características pessoais, ligadas principalmente à ansiedade, medo de falar em público. Foi algo que eu superei no medo também. Eu fui numa apresentação, eu fiz um curso de verão na USP sobre ciências políticas. A minha professora falou, você vai apresentar para sua turma que tem 10 pessoas. Eu cheguei no palco, tinha 200. Para falar de Montesquieu. Então, foi no medo que eu aprendi a falar em público, não ter medo. Falei tremendo, mas sabia todos os conceitos ali. Mesmo que a palavra se perdia, ela voltava, porque eu sabia exatamente o que eu queria falar, eu estava feliz ali. Eu percebi que foi o dia mais feliz da minha vida e eu descobri que eu era bom numa coisa que eu não sabia que eu era bom, que era falar. Isso é um truque interessante, tá? De você, eu acho que isso é uma proposta que eu trago sempre na metodologia de planejamento de carreira e transição de carreira, que é descobrir os seus dons. Isso é um dos focos principais, você descobrir os seus dons. Descobrir no que você é bom. Não é uma coisa simples, mas não é difícil. Não é difícil. Perfeito. E como misturar essas duas coisas? O perfil técnico, mas também com um perfil emocional forte, uma pessoa antifrágil que consegue falar em público, consegue apresentar seus projetos, e uma pessoa bem relacionada no seu ambiente de trabalho. Como seria para a gente que está iniciando a nossa trajetória conseguir misturar esses dois? Olha, talvez a dica mais importante que eu tenho a dizer sobre esse aspecto é: se a gente procura esconder a meia furada, tá? A gente procura esconder as nossas fragilidades, porque acha que o outro vai nos julgar, vai nos menosprezar, vai nos desmerecer. Mas quando você esconde os seus defeitos, quando você esconde as suas
falhas, quando você esconde a sua meia furada, você está entregando menos de você para o mundo. E isso é muito mais perceptível. Quando você está entregando menos do que você... você está escondendo uma parte de você, não está se entregando por completo, você está entregando um eu falso. E aquele que está te ouvindo, que está interagindo com você, não sabe o que você está escondendo. Pode ser só uma meia furada. Pode ser uma estratégia espúria. Então o cara vai tender a ficar com o pé atrás e não se entregar também para você. Então, em qualquer momento da sua vida, o melhor que a gente tem a fazer é nos entregar por completo. O melhor que você tem a se entregar. Ainda que esse melhor seja gago, ainda que esse melhor seja meia furada, ainda que esse melhor seja medo, ainda que esse melhor seja uma ansiedade, não importa, é o melhor que você tem para entregar. Então, se você precisa criar uma toga para parecer mais legal do que você é, mas você não é a toga, o que você está entregando é falso. Então, se aquilo que eu estou entregando não é bom, cara, é o melhor que eu tenho para entregar. Ainda que possa não ser o suficiente para você, ainda assim é o melhor que eu tenho, o melhor e mais honesto que eu tenho para te entregar. Se eu tentar parecer melhor do que o que eu sou, vai soar falso. E a pessoa que está do outro lado não sabe o que eu estou falseando. Então ela vai ficar com receio. Ela vai falar, não sei o que essa pessoa é falsa. Então ela vai imaginar que é muito pior do que só uma meia furada. Então você se entregar, cara, de corpo e alma, cara, não precisa você ficar entregando todas as suas fragilidades, tá? Até porque, sobretudo em relacionamentos afetivos, quando você entrega as suas fragilidades, certamente elas serão usadas contra você. Isso não tem a menor dúvida quanto a isso, né? A gente ensina para o nosso parceiro afetivo, né, como nos deixar nervoso, como nos deixar irritado, como nos deixar triste. A gente ensina como fazer. Você quer me deixar triste? É só fazer assim que você consegue. E a pessoa faz. Ela testa isso. Em geral, ela testa. Não é nem por maldade, né, mas por vezes até pela própria fragilidade da pessoa, ela faz isso. Então, cara, se entrega o melhor que você tem para entregar. O mais honesto, o mais verdadeiro. Por mais que não seja... Você fala assim, puxa, não é o melhor que eu tenho para te dar. Cara, não é o melhor que eu tenho para te dar, mas eu vou entregar o melhor que eu tenho para te dar. Então, se entrega de coração. Então, isso que é o melhor que você tem para entregar, é isso, tá? Entrega. Entrega o teu eu mais verdadeiro. Mas e se as pessoas me aceitarem? Foda-se. Será que ela vai aceitar mais o falso ou mais o verdadeiro? Se você não quer me aceitar, eu sendo verdadeiro, cara, a prerrogativa é sua. Eu não posso fazer nada melhor do que o que eu estou fazendo, porque o que eu estou entregando é tudo de melhor e verdadeiro que eu tenho para te entregar. Para além disso, é falso. Então, você quer, entrega o que de melhor você tem para entregar. Sempre. Na sua aula, no seu trabalho, no seu texto, na sua palestra, seja onde for. Perfeito, professor. E eu tenho duas perguntas, né? A primeira é relacionada à questão da felicidade e como a gente consegue correlacionar isso com o trabalho. Eu vou assumir uma posição de que, obviamente, todos os trabalhos não têm coisas legais, né? A gente tem que fazer algumas coisas chatas, mas eu acredito que fazer um trabalho que você odeia também não é uma boa alternativa, né? Acho que precisa conciliar bem o que você gosta, que você vai ter mais prazer em estar ali no cotidiano, que vai te fazer crescer mais nesse sentido. E a segunda pergunta, pelo menos que eu acompanho, eu já vi vários profissionais de alto nível, e a maioria deles já teve algum mentor, né? Eu queria que você comentasse da importância de ter alguém para orientar, não só profissionalmente, mas também para algumas decisões que podem ser aplicadas ali no dia a dia, e como é que você vê isso? Como é que você vê essa questão, sabe, de potencializar talento através da orientação, tá bom? Tá. Bom, vamos falar aí sobre a questão da felicidade. Durante a pandemia, eu fui convidado a lecionar numa universidade de Portugal,
que acabou não acontecendo, porque ele estava, o professor lá da Universidade de Portugal estava criando 2 pós-graduações, uma em felicidade e uma em filosofia nas empresas. Ele me convidou para essa de filosofia nas empresas, mas o que ele conseguiu fechar foi a de felicidade. E eu lembro que em uma ocasião ele me convidou para participar de um meeting internacional, tinha gente da Romênia, dos Estados Unidos, do México, do Portugal, da Espanha, falando sobre felicidade, muita gente falando sobre felicidade, e aí a pessoa que estava fazendo a mediação perguntou para as pessoas que eram pós-doc em felicidade, né? Meu, o que é a felicidade? Cara, ninguém conseguiu responder direito isso. Então eu percebo que a noção de felicidade, ela é muito... ela escapa um pouco e tem muitas confusões a respeito da noção de felicidade. Eu tenho uma noção bastante clara de felicidade. Pode ser que eu não esteja 100% correto, mas me satisfaz muito essa noção de felicidade. Primeiro, dizer que felicidade não é alegria. Eu posso estar triste e posso estar feliz ao mesmo tempo. Você fala, poxa, como assim, né? Eu posso estar triste porque, morreu o meu gato, eu estou triste. Mas eu estou feliz por quê? Porque eu estou tendo a oportunidade porque eu tive a oportunidade de viver com esse gato, eu tive a oportunidade de enterrar esse gato, e eu estou tendo a oportunidade de curtir essa tristeza, muito mais do que se eu tivesse que socar minha tristeza num saco, guardar numa gaveta e ter que trabalhar e dar uma palestra feliz, sorridente, e por aí afora. Eu pude curtir essa tristeza. Isso é um tipo de felicidade. Então, a felicidade, ela é um estado, é uma disposição, ela não é um estado de espírito, mas ela é uma disposição, é como eu me disponho às coisas. Então, por exemplo, eu posso me dispor a alegre, feliz e contente estar lavando a privada do meu banheiro, ou lavando a louça, tá? Ou fazendo o meu imposto de renda, tá? Porque eu me dispus a isso. E eu posso fazer essas mesmas coisas xingando, reclamando, e falando que bosta que eu tenho que fazer isso, que porcaria que eu tenho que fazer isso, e maldizendo aquilo que eu estou fazendo. Mas eu vou ter que fazer a coisa do mesmo jeito. Então, com que disposição eu vou fazer aquilo? Então, a felicidade é muito mais uma disposição de você enfrentar momentos alegres e momentos tristes. Momentos de sucesso e momentos de fracasso. Momentos bons e momentos ruins. Mas viver integralmente os momentos bons e os momentos ruins, isso é uma felicidade, cara. Uma felicidade, ela não é um estado perene de momentos alegres e felizes, nem é só você estar comendo uma feijoada no sábado. Não, a felicidade, ela perpassa, você está limpando a privada, você está passando a sua roupa, você está lavando a sua meia, você está fazendo coisas que são desagradáveis, mas que tem que ser feito. Então, se você faz com a sua melhor disposição, legal. Você onerou menos o teu rim, o teu baço, o teu fígado, do que se você fizesse aquela coisa chata, maldizendo da vida. Então, cara, é uma coisa chata? Tá bom, vai e faz. De boa, mas vai e faz. Agora, se você pode fazer aquela coisa chata de ser feita alegre, feliz e tranquilo, né? Ou maldizendo, reclamando e onerando o teu suco gástrico, onerando tua bile, onerando tudo, se prejudicando. Vai adiantar se reclamar? Não. A privada vai estar lá para você limpar. Então, limpa a privada. E no final vai ficar melhor, porque vai estar limpinho. Tá tudo certo. É chato arrumar a gaveta? É chato, mas tá bom. Vou me dispor com tranquilidade, paz e assoviando. Assoviar te traz um estado de espírito muito interessante. Então, a vida, nós somos inteiros, tá? Nós temos a nossa vida profissional, que tem lá o seu grau de importância, nós temos a nossa vida pessoal, que tem o seu grau de importância, nós temos a família, nós temos os nossos estudos, nós temos vários aspectos da nossa vida que precisam e merecem atenção. Se eu privilegio um, todos os outros vão me cobrar.
e pode ser que conspirem para fazer o outro naufragar. Então, se eu não der atenção, por exemplo, para a minha vida pessoal, pode ser que a minha saúde se queixe e sabote a minha vida profissional. E ela queira me dizer, cara, tem toda a sua vida pessoal que você está deixando escapar. Então, ter olhos de ver para todos esses aspectos da sua vida é muito importante. Você é uma pessoa só que tem vários aspectos da vida, nenhum deles é mais importante que o outro. Então, não dá para deixar de lado a tua saúde, não dá para deixar de lado o teu relacionamento afetivo, não dá para deixar de lado os teus projetos pessoais, porque o profissional está te cobrando 24/7. Então, 24/7, dá para eu entregar 24/7? Legal, tudo bem, tá tudo certo, vamos me queixar. Não dá, eu falo, velho, desculpa, não tenho como entregar 24/7. Eu vou ter que abrir mão de coisas muito caras, então eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Então, é ter ciência de onde você está e qual é a importância de onde você está. Mas, como você disse, linkando com a segunda pergunta, né, ninguém te contou isso. A gente muitas vezes aprende do pior modo possível. Então, você ter alguém que você possa trocar, e uma das coisas que eu acho que é mais legal naquilo que eu faço em termos de mentorias em grupo, é oferecer ferramentas para que vocês possam se ajudar mutuamente. Não ficar dependendo de mim como guru, né? Mas eu vou oferecer ferramentas para que vocês possam se ajudar mutuamente, tá? Gratuitamente ou não importa, né? Mas o que eu costumo fazer não é gerar uma dependência de mim enquanto mentor, mas de gerar, de fato, uma independência, para que vocês possam zelar e cuidar de vocês mesmos sem a necessidade. Para quê? Para que eu possa cuidar e ser útil para vocês em momentos mais nobres da vida de vocês. Quando você fala, cara, chegou num ponto que eu não tenho ferramenta para lidar com isso. Legal, vem falar comigo. Tá? Eu consigo lidar com coisas, com situações, que vocês só vão se deparar quando vocês tiverem 30, 40, 50 anos. Tá? Então, daqui a bastante tempo, eu ainda vou ter muita coisa para entregar. Então, eu posso entregar agora, você superar as suas dificuldades emocionais? Beleza, posso. Tá? Mas mais do que eu ser aquele cara que vai operar as ferramentas, eu te ensino como fazer isso e como vocês fazerem uns com os outros. Tornando vocês independentes e mais maduros, de tal modo que eu consiga replicar o processo do tipo, você pode ajudar outras pessoas também a lidar com as emoções. Então, e com isso, vocês não estão sendo concorrentes meus. Vocês vão estar sendo colaboradores, vocês vão estar construindo, ajudando a construir, eu vou dar ferramentas para vocês ajudarem a construir um mundo melhor do que eu recebi quando eu cheguei nesse mundo. Tá? Então, tem mais gente para ajudar a fazer isso. Eu não vou conseguir fazer isso com todo mundo, mas quanto mais pessoas eu tenho agindo, são mais braços para tornar o mundo melhor. Ao longo da vida, nem sempre as pessoas que têm mais experiência de vida conseguem te ajudar. Porque às vezes a gente não amadurece, mas sim endurece. Então, o processo de amadurecer não é necessário. Tem muitas pessoas que vivem muitos anos, mas elas mais se endurecem do que amadurecem. Então, não quer dizer que você tenha mais idade, que você é mais maduro. Pode ser que você seja mais duro. Então, o processo de amadurecer não é uma coisa fácil de se alcançar. Então, quando você consegue, de fato, eleger pontualmente pessoas que já trilharam um caminho na tua frente, esse cara tem alguma coisa a te oferecer, e é claro que a responsabilidade da escolha do mentor é muito mais de vocês. O caminho é de vocês, a vida é de vocês, o percalço é de vocês. O mentor pode eventualmente facilitar, se tornar um facilitador para falar, olha, aqui é legal, aqui não é legal, você já pensou nisso? É fazer você pensar, é fazer você considerar aspectos que às vezes você não considerou.
Eu, por exemplo, gostaria muito de ter tido, ao longo da minha vida, pessoas que me orientassem. Gostaria de ter, inclusive, e ainda procuro, para dificuldades que eu experimento ainda hoje, pessoas para me orientar. Embora, eventualmente, sejam mais raras, né? Dependendo do estágio do game que você está, é mais difícil, porque poucas pessoas chegaram nesse estágio, e aí você precisa encontrar pessoas que chegaram nesse estágio para te orientar, ou chegaram ou passaram esse estágio. Mas só de você ter lado a lado pessoas que estão no mesmo estágio que você, e estão tentando buscar caminhos, e você possa trocar essas informações, já é interessante. Eu vejo hoje com bons olhos ter-se um mentor, seja por um projeto em específico, seja para você ter... participar, né, de rodadas de insights, de dicas, de truques, de vamos sentar e vamos conversar sobre coisas que a gente não sabe. Quando você se enfia no meio de uma discussão, você não sabe aonde aquilo vai dar, mas pode ser que surjam muitos insights. Então, se você ter esses momentos de troca, e eu procuro sempre fomentar momentos de troca com os meus mentorados, entre eles mesmos, ou com a minha participação também, sempre é interessante para mim ou para outras pessoas. Uma das coisas que me ajudou ao longo dos últimos anos foi eu ter tido muitos orientandos de TCC. Aprendi muito com os meus orientandos. Eu tive orientando da Nova Zelândia, da Suíça, de Portugal, da Itália, de vários lugares do mundo, da Colômbia, que traziam perspectivas e pesquisas que eu não tinha. Pô, isso aqui é interessante, vamos pensar um pouco sobre isso. A mentoria eu acho que é um negócio muito interessante, mas para isso é preciso que a pessoa tenha, primeiro, vivência, experiência, maturidade, né? Não pessoas só que passaram pela experiência, mas tenham técnica, ferramenta, método, né? Não é só por eu ter atravessado, é diferente o consultor do mentor. O consultor é aquele, eu já apliquei determinada ferramenta, eu vou te ensinar como aplicar essa determinada ferramenta. Escapou disso, o cara não te ajuda mais. O mentor não, o mentor é aquele que vai fazer o seguinte, cara, eu estou querendo fazer assim, vamos supor, que eu não tivesse nunca montado uma empresa. Eu quero montar uma empresa, você pode me mentorar? Eu falo, legal, eu posso. Então o que eu tenho que fazer? Não sei o que você tem que fazer, eu sei o que a gente tem que responder. Eu sei formular perguntas que a gente tem para responder isso. Então, eu posso te ajudar lado a lado com você. Ainda que eu não tenha passado por determinado tipo de experiência, a gente vai crescer junto, mas o mentor ele precisa ter método, ferramenta e técnica. Eu acho que isso são as maiores riquezas que o mentor tem. E é importante que ele tenha uma metodologia, que ele tenha ferramentas, que ele tenha estratégias e que ele tenha técnicas para poder te ajudar ao longo da carreira. Quando você vê que o processo de mentoria está patinando, legal, beleza, agradeça, toque em frente e vamos tentar buscar alguma outra pessoa que possa nos mentorar. Mas quanto mais metodologia você tiver, quanto mais técnica você tiver, quanto mais ferramenta você tiver, quanto mais estratégia você tiver, porque você vai colocar isso na sua ferramenta, então, na tua caixinha de ferramenta para você utilizar ao longo da sua vida. Então, ter um mentor é importante, sobretudo porque você vai ampliar o seu rol de métodos, de ferramentas, de técnicas e de estratégias. Então, é bom você colar em pessoas que possam te dar esse tipo de dicas e truques e ferramentas, né, para você trabalhar. Perfeito, professor. Muito bem respondido. Se alguém tiver uma última pergunta, pode ficar à vontade para fazer, tá? Mas, assim, professor, queria agradecer muito o seu tempo aqui conosco. E eu mesmo tenho interesse na parte da mentoria. Aí eu vou ver com outras pessoas também que tenham interesse, para a gente poder discutir uma metodologia, né? Para poder fazer alguns dias. Eu tenho dois tipos de mentorias. Mentorias em grupo, por exemplo, o planejamento de transição de carreira é uma mentoria em grupo. Tá? E tem as mentorias mais individualizadas, que é, tô com um perrengue específico, eu preciso superar esse perrengue específico. Legal, então a gente faz um trabalho individualizado, superou, legal, fechamos. Tá? E aí já é mais tailor-made, né? Só que a gente desenvolve um método, claro que eu já tenho uma porção de metodologia já
puxa, são 30 anos que eu estou fazendo isso, né, que eu sou mentor de pessoas, né? Então, quer dizer, já desenvolvi um monte de coisas que funcionaram e coisas que não funcionaram, já tenho experiência nisso. Então, dá para usar essas ferramentas tailor-made. Ou então, em grupo, a gente atravessa um método já com ferramentas já clássicas, né? Agora, se montar um grupo que a gente puder montar ou atravessar a metodologia de planejamento de transição de carreira, ou então desenvolver alguma coisa mais específica que o próprio grupo escolha fazer, legal, podemos fazer isso juntos. E aí eu retomo, né, muitas das mentorias, eu estou fazendo algumas mentorias mais pontuais, aí eu retomo isso e já estou meio que fazendo as últimas curvas aí do doutorado, quem sabe, apesar de que o meu orientador, eu tive uma reunião com o orientador essa semana, ele já me chamou na Xixa para fazer o pós-doc. Eu falei, não, mas eu só vou fazer o pós-doc se tiver bolsa boa, se tiver uma bolsa bem gorda. Ele falou, não, tem bolsa, sim, só precisa publicar que a gente consegue uma bolsa bem gorda para você. Mas eu sinto falta de fazer mais mentorias, né? Então, hoje eu estou fazendo algumas pouquinhas, mas ainda tenho espaço para trabalhar mentorias tanto individuais quanto em grupo. Perfeito, mestre. Vitão, se quiser falar alguma coisa também, fica à vontade. Perfeito. Foi melhor do que eu esperado, né? Eu já esperava ter uma boa conversa, mas acho que ficou um modelo muito livre, daí a gente conseguiu ir de assuntos mais abstratos a assuntos muito pontuais. Eu acho que isso é muito bacana ali, não só pro lado profissional, mas pro lado pessoal também. Uhum. Perfeito, concordo plenamente. Foi uma conversa de muito alto nível. Professor, assim, se tivesse seu doutorado publicado, adoraria lê-lo e ter um episódio só sobre isso, porque é um assunto a qual eu já tive uma certa convivência ali e eu adoraria conversar, ler sua tese e o senhor trazer aqui novamente com a gente para a gente fazer a divulgação. Peço por Será um prazer. gentileza que o senhor deixe suas redes sociais, quem quiser te seguir, sua empresa, sua mentoria, deixar tudo aqui que o senhor queira deixar de informações e divulgar também. Tá, bom, não é difícil encontrar aí minhas artes aí na web, né? Se colocar meu nome, já digo, meu nome completo, entre aspas, você vai encontrar podcast, você vai encontrar as minhas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, mesmo até no TikTok, apesar de eu não estar ativo ainda no Instagram, depois que derrubaram eu criei um outro, mas fiz quase nada de postagens, mas a ideia é retomar isso, retomar essa presença online, retomar o programa. Eu estava tocando, no ano passado eu toquei 10 episódios de um programa que eu fiz, chamado Vida em Transição, que foi bem legal. Aliás, procure aí tanto no YouTube quanto no LinkedIn, nas minhas páginas do LinkedIn, tem aí a gravação do Vida em Transição, tem informações bem interessantes, bem úteis, tá? Sobre transição de carreira, né? Sobre erros, acertos, dicas e truques de planejamento de transição de carreira, retomar isso e, de repente, a gente pode até montar um esqueminha, porque, assim, vocês conhecem muito mais de algoritmos de redes sociais do que eu, tá? Apesar de eu estar na tecnologia há muito tempo, tem uma opção de coisas de redes sociais que vocês conhecem muito mais e melhor do que eu. De repente, a gente monta aí um esqueminha no sentido de a gente fazer um preço bem mais acessível, mas no sentido de fazer com que as minhas redes sociais consigam atingir públicos que possam me trazer, né? Vocês podem servir como uma alavanca para eu retomar essa presença digital e mais clientes, sobretudo com tickets maiores, né? Então a gente pode fazer até uma parceria no sentido de potencializar e alavancar as minhas redes sociais para que eu possa atingir pessoas que possam trazer para mim mentorias de tickets mais altos. Então a gente pode fazer um bem bolado, não precinho camarada em grupo, para vocês poderem fazer barulho a meu respeito, né? Tem muita gente que adota esse tipo de estratégia. Para Bassal, fulano, Beltrano, Ciclano, tem muita gente que adota esse tipo de modelo, né? A partir do dia 18 eu vou ter um tempo maior em casa, então eu vou Aham. conseguir verificar para fazer cortes. Aí qualquer coisa eu disponibilizo os cortes e você vai postando nas suas redes, principalmente Maravilha. desse diálogo aqui, como é 1h30, eu consigo disponibilizá-los.
Só vou verificar alguns conhecimentos sobre ferramentas de edição de vídeo que tá muito... Já tem umas ferramentas de IA de corte aí, eu já vi que tem uns negócios mais ou menos que ajudam também. Vou ter que entendê-las novamente, porque a última vez que eu tive contato tem 7 anos, então, mas a gente vai disponibilizar. Esse quadro aqui vai estar no YouTube, vai estar num listado por enquanto, a gente vai deixar numa playlist salva num canal chamado Na Prática, que eu criei assim hoje mesmo, e a gente vai disponibilizando nas suas próprias redes sociais. O nosso intuito é realmente não só para a gente aumentar nosso ticket médio, mas aumentar de todo mundo e alavancar principalmente os convidados. Legal. Maravilha. Muito obrigado, professor. Crianças. Muito obrigado a todos que compareceram, Rafaela, Maiara, Cauã, Matheus, meu Obrigado, amigo. gente. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa de vocês, excelente, tá? Muito legal mesmo. Mestre, e manda o contato do seu aluno lá, acho que da aula de sexta, daí a gente inclui ele também, beleza? Legal, mando sim. Mando já. Abraço. Abraço, gente. Com Deus, bom final de semana. Tchau, professor.